Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Na semana passada nós falamos aquela frase muito forte, né, do Paulo, que é assim, ó: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Essa imagem muito boa, né, que um pouquinho de fermento altera a constituição química de toda a massa, né? Então, às vezes, uma frase, uma ideia, um filme, né, coisas que parecem pequenas, na verdade, nos influenciam muito, né, nos transformam. E nós vamos falar disso para o bem e para o mal. Então, Paulo está falando aqui, né, dessa metáfora do fermento, que Jesus também já tinha trazido, né? Quando Jesus fala do fermento, ele fala em dois momentos diferentes, né? Ele fala sobre o fermento dos fariseus, que aí é pra gente pensar nesse fermento mais da matéria, mais denso, e que pode nos levar ao mal. E ele fala também, faz uma comparação do fermento buscando definir o reino dos céus. Então, o reino dos céus é como uma mulher que separa a massa e coloca 3 medidas, né, de fermento, alguma coisa assim. Então aí é esse outro fermento, esse fermento do bem, esse fermento da transformação e da evolução. Bom, então ele fala essa frase e aí ele continua com a metáfora do fermento, agora dando outras nuances, né? Ele fala assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa. Ou seja, quando Paulo em outras cartas vai falar do homem velho, do homem novo, ele vai colocar Jesus como esse ponto máximo da nossa transformação. Então, aqueles nossos velhos hábitos que acabavam nos influenciando para quedas conhecidas, ou a gente influenciava outras pessoas, né? Aquilo que nos fez cair e que os aprendizados já vieram e que a gente já sabe que não é aquele o melhor caminho, é isso que ele já falou: ó, se limpa disso, não repete, né? E aí ele fala logo em seguida: assim como estáis sem fermento. Porque aí nessa metáfora, o que seria estar sem fermento? Seria ficar estagnado, né? Fico ali na mesma, nem me melhoro, nem pioro, enfim. Tenho aqui todos os instrumentos para me melhorar, mas fico assim, né, na estagnação. E ele continua: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Olha que interessante, né? Ele fala que Cristo é a Páscoa. E aí vamos lembrar, assim, o que é a Páscoa, né, o significado que a Páscoa tem no judaísmo, o significado que a Páscoa tem no cristianismo. Então, no judaísmo tem um significado que é de libertação, né, libertação da escravidão, do Egito e tal. E no cristianismo tem o significado da ressurreição, que não deixa de ser uma libertação da matéria, né? Então, Jesus é a nossa libertação. E ele foi sacrificado por nós. Então, quem somos nós para pensar que a nossa evolução vai ser sem sacrifício, né? Se aquele que veio mostrar o caminho já sacrificou a sua vida como um todo, né? Por isso, façamos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia. Olha, divide 2 tipos de fermento. Aquele fermento dos nossos velhos hábitos, que a gente já pode superar. Às vezes, esses velhos hábitos não é necessariamente algo do mal, mas é algo da ignorância, do limite, né? Ou, sei lá, do orgulho, da vaidade. Mas tem um fermento que assim, ele é diretamente do mal, não tem como tirar ele desse lugar, não tem como justificar, né? Então ele fala: abre mão, né, desses fermentos velhos ou desse fermento do mal, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Bom, o pão ázimo, ele também tem um significado muito forte, né? Que é o pão ázimo é o pão sem fermento. Ele tem um significado forte no judaísmo também. Ele lembra, de novo, né? Ele está falando de figuras que se complementam. Ele lembra a libertação do Egito, porque como eles tiveram que sair, né, da noite para o dia, né? Isso de ter que sair correndo não deu tempo de fermentar o pão. Então ele lembra um pouco isso. Ao mesmo tempo que o pão ázimo foi ficando num simbolismo também de pureza, né? Uma pureza de abrir mão, né, de um tempo que a gente estava acostumado em nome da libertação. Então, a sinceridade e a verdade, elas vão nos purificar no nosso processo de transformação, né? E isso vai nos ajudar a superar aqueles velhos hábitos, né, que fermentavam ideias em nós, né, e a gente fermenta nos outros, né? É assim que a gente vai superando.
E agora ele vai falar coisas bem difíceis, né? E comparando um pouco do que ele está escrevendo nas cartas, relembrando a temática que estava um pouquinho antes, que é sobre uma pessoa, né, que está vivendo ali de uma forma moral complicada, né, e que ele está questionando e recriminando. Mas aí a gente fala disso semana que vem.